Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje mais um encontro extra em função de muitas coisas que estão acontecendo no mundo, aqui no Brasil, e especificamente com o nosso portal, onde eu tive um pequeno incidente envolvendo a Igreja Universal do Reino de Deus. A gente teve um bloqueio aqui no nosso vídeo, mas hoje eu vou falar desse assunto de novo aqui e vou dar a dica aqui de como é que você acessa o material que foi vetado ontem. Estamos a 187 dias das nossas eleições presidenciais, num ano extremamente decisivo para o futuro do nosso país. E nunca foi tão necessário e importante a gente ter esse tipo de espaço aqui para poder colocar algumas verdades, algumas contradições e revelar quem são as figuras que estão conduzindo o nosso país ao abismo. O nosso país, leia, o povo brasileiro, porque grupos econômicos que fazem negócios no Brasil e no mundo, esses sempre estão se beneficiando em qualquer situação, inclusive em conflitos militares, conflitos bélicos. Eu vou conversar com vocês sobre essas questões no nosso encontro de hoje, mas se você está chegando nesse momento ao nosso portal, convido você a conhecer os nossos outros vídeos, a compartilhá-los, se você achar bacana, e, sobretudo, você se inscrever. O convite para você se inscrever aqui é muito importante, porque cada pessoa nova que chega aqui ajuda a gente a chegar a mais pessoas e revelar também o conteúdo de muitas situações que nós apresentamos aqui que você não verá pelos grandes veículos de comunicação. O joinha é fundamental e os comentários, as críticas de vocês sempre lidas e sempre considerados aqui no nosso portal. Lembrando que sempre à tarde eu estou aqui no ar com vocês entre 5h15, 5h40, enfim, onde eu abro um chat para bater um papo ao vivo com vocês, tá bom? Então sejam bem-vindos e vamos seguir aqui em frente. Gente, ontem eu preparei um material, estava fazendo aqui uma crítica e apontando aqui a promiscuidade entre o governo Bolsonaro e uma série de empresários da fé. Homens que ficam muito ricos, que eles acumulam muito capital, muito luxo, tudo em nome de empresas de onde eles são fundadores, que são as suas igrejas, enfim, os seus conglomerados, né? E a fé do povo, muitas vezes, é absolutamente utilizada de forma vil por esse tipo de personagem e eles fazem também alianças políticas que fazem com que eles tenham cada vez mais canais dentro da máquina do Estado para se darem bem no final da história. Não foi o caso desse ano que passou, onde Bolsonaro anistiou multas que a Receita Federal aplicou sobre esses grupos econômicos que faziam negócios que não tem nada a ver com a fé, não tem nada a ver com Deus, com Cristo, com Jesus, nada, mas conseguiram ali o apoio do presidente da República. E aí ele vai em todos esses eventos, se submete a uma série de situações e profecias também. Eu mostrei para vocês as profecias, como elas são absolutamente fraudes, né, que são colocadas, sobretudo, para as pessoas que estão acreditando ali naquilo que está sendo apresentado para elas. O presidente ali, ele vai nesses lugares, são feitas várias profecias, que ele será capacitado, ele vai ter sabedoria, e o Bolsonaro ter sabedoria, ter ética, ter honra, ter compromisso, ter moral, é um negócio complicado, né? Nem com reza está acontecendo alguma coisa que ilumine essa criatura. Se não fosse assim, né, a gente não teria tido a tragédia que nós tivemos aqui no nosso país, do ponto de vista humanitário, sanitário, vidas, e a gente não teria a tragédia econômica que todos os dias mexe com a nossa tranquilidade, né? As contas que vão chegando, talvez você vai abastecer, você vai ao supermercado, enfim, você se estica de todos os lados. A situação é muito complicada. E, infelizmente, os grandes veículos de comunicação colocam uma desresponsabilização do presidente, porque ele não pode sofrer abalo, né? Ele tem que ficar ali nessa posição porque o assalto está correndo contra todos nós. Então, esse vídeo aqui ontem, eu colocava o bispo fazendo profecias, uma série de situações e convidando ali os fiéis para observarem bem como é que estava o Brasil antes e como é que ficou depois. O depois nós vimos, enfim. Esse vídeo eu vou colocar no primeiro comentário, o link, e você pode acessar ali a partir do minuto número 5, ao 5º minuto até o 7º minuto, 2 minutos só. E vocês verão isso que a gente não pôde passar ontem aqui do nosso portal. E nós vamos falar mais desse tipo de promiscuidade aqui no nosso encontro de hoje aqui, né? Mas tem outros assuntos também que a gente não pode deixar passar despercebidos. Em primeiro lugar, o ministro do TSE revoga a censura ao Lula-Palusa e responsabiliza partido de Bolsonaro. A gente comentou isso ontem, né? Que o ministro do TSE fugiu da faculdade. Ele não conhece a Constituição, artigo 5º, inciso 4º, que fala da liberdade de expressão, de opinião, né? Vedado o anonimato.
Raul Araújo disse que sua decisão tinha sido tomada com base na compreensão de que o evento, e não os artistas, estimulava a propaganda política. Ministro, o senhor está de brincadeira com o povo brasileiro? Então o senhor está querendo convencer a todos nós que o evento que foi montado, um evento artístico, e que eles induziram os artistas, ou induziam os artistas a terem uma participação contra o Bolsonaro? Logo o senhor, que disse que não tem nada a ver outdoor, de campanha de Bolsonaro, absolutamente explícito que isso não é problema nenhum, que isso é permitido. Enfim, o bolsonarismo do ministro Raul de Araújo falou mais alto do que o seu respeito à Constituição. E agora está nessa situação humilhante, porque o Brasil todo está vendo que nós temos um ministro da Suprema Corte, do TSE aqui do nosso país, que é uma pessoa que não entende nada de Constituição, ou entende e está simplesmente decidindo de uma forma parcial, de uma forma a favorecer o atual presidente da República no meio desse esquema, dessa situação repleta de patifarias, como eu vou apresentar aqui para vocês, uma delas aqui que ninguém vai mostrar em outros canais de TV aberta, né? E além dessa situação, que vai ser discutida certamente pelo Supremo Tribunal Federal e será derrubada numa situação humilhante para esse ministro, que não vai ser entrevistado, né? Ninguém vai entrevistar. Para a gente ver o argumento absolutamente sem base, eu ia falar sórdido, né? Mas eu vou pegar mais leve agora com Sua Excelência, né? Mas é o que vem na cabeça da gente, porque o que explica esse tipo de situação, né? Pois bem, eu tinha planejado também hoje, fazendo aqui um pequeno parênteses, e falar da questão lá de fora, do que está acontecendo. Mas eu vou deixar isso para quinta-feira, em função de tudo que aconteceu, vou trazer um convidado especial aqui, mas muitas coisas que eu já disse aqui estão se confirmando, e eu não disse sozinho, pessoas do mundo inteiro que estão analisando o conflito lá fora, que têm uma visão independente, uma visão racional, fizeram a mesma previsão que eu estou fazendo, que eu fiz aqui com vocês, que quem é penalizado no final da história são os povos. O povo da Ucrânia, em primeiro lugar, e os povos dos países do Ocidente inteiro, que vão pagar mais caro nas tarifas de energia elétrica. Os grupos envolvendo energia vão ganhar muito dinheiro. Os grupos envolvendo armas ou que lidam com guerras vão ganhar muito dinheiro. Os povos vão ficar com seu poder aquisitivo mais baixo. Esses grupos vão ficar mais ricos. Essas pessoas vão passar mais dificuldades do que estão passando em alguns países, como o nosso aqui especificamente, e vão legitimar, inclusive, o pagamento, o investimento, parcela do orçamento, ser direcionado de algumas áreas para as áreas militares. Ou seja, o cidadão vai ficar mais pobre em várias partes do mundo. E hoje eu vejo no jornal aqui, no Valor Econômico, a confirmação disso que eu estou falando para vocês. Contas de gás chegam e assustam a Europa. Então, quer dizer, enquanto as pessoas estão demonizando os russos, Moscou, o líder, como se ele tivesse acordado num dia, né, e vamos fazer uma maldade contra o Ocidente, né, a coisa está sendo colocada assim, você fica com raiva e você não raciocina se tem alguma coisa por trás desse tipo de indução de comportamento da mídia ocidental em relação a todos nós que estamos aqui acompanhando o que vem de fora para dentro. A matéria diz: Mário, um brasileiro residente em Roma, enviou uma sucinta mensagem para os amigos na tarde de sexta-feira. Chegou uma carta da companhia de gás. Adivinhe quanto foi o aumento para julho? 343%. 343%. Inacreditável, disse ele aqui. Detalhe, né? O gás que os russos vendem para a Europa é mais barato do que o gás que a gente consome aqui no Brasil. Os europeus que não têm gás pagam um gás mais barato do que o gás que a gente paga aqui no nosso país, um país que produz gás, mas é um país que tem Paulo Guedes. E um país que tem Paulo Guedes não vai aliviar a conta do cidadão comum, porque ele está a serviço de grupos internacionais, de grupos privados. E aí, dentro desse contexto, vamos ver aqui uma situação que é absolutamente bandida, né? Que você não verá em outros canais, mas a gente vai mostrar aqui. Isso aqui é a fala do Bolsonaro sobre privatização. O que aconteceu com o Bolsonaro? Ele se vendeu, ele está refém de algum tipo de situação, ou simplesmente ele não tem princípio ético, não tem moral, não tem absolutamente respeito a absolutamente nenhum valor moral e ético. Vamos ver o que o Bolsonaro disse aqui antes de ser eleito? Vamos lá. É justo entregar, por exemplo, estatais brasileiras para estatais chinesas? Não. Você entregar estatais estratégicas, né, como a de geração e transmissão de energia, a estatais de outros países ou para capital externo,
Quem vai propor o preço desse bem aqui? Vão ser eles. Eles vão investir aqui para quê? Para você ter felicidade ou para ele ter dinheiro? Mas você pode sim buscar privatizar muita coisa no Brasil para empresas 100% nacionais, sem problema nenhum. Tem hidrelétricas americanas que tomam conta é o exército. Se eu falar isso aqui, vai ser um caos. Agora, se não fosse as Forças Armadas, o governo militar, teríamos esse parque energético que nós temos no Brasil? Por que criticar os militares, então? No passado, alguém poderia fazer Itaipu? Alguma empresa privada poderia fazer Itaipu? Teria que ser a União. Okay? E parte ali os governos militares fizeram isso aí. Entre mais de 20 hidrelétricas no Brasil. E agora o pessoal ainda critica os militares e quer entregar a nossa energia para o capital externo. Aí que está errado. Aí vem os liberaizinhos da vida, acostumados a tomar quick de manhã e danoninho o dia todo, né? E ficar com a vovó vendo televisão à tarde, me criticando de satizante. Então, o que mudou em Sua Excelência? Nós estamos diante de uma calhordice, de uma covardia, de uma demência, de um crime. O que está acontecendo, né? Você acha que vai ver esse tipo de contradição em algum veículo? Não, porque o assunto hoje é só proteger todo tipo de entrega do Brasil ao setor privado. E aí a gente não pode deixar de comentar aqui, né, o que aconteceu na Petrobras. O Bolsonaro, mais uma vez, humilhou um general, mas que um general que tem a carinha mesmo de bobo, né, ele saiu endinheirado da Petrobras, né, ganhava 260 mil por mês, deu para fazer um pé de meia legal. E mais 1.450.000 de bônus pelo lucro que a Petrobras deu para os grupos estrangeiros, sobretudo os investidores estrangeiros, né? Enfim, não saiu muito triste do meio dessa história, não. Ele vai continuar recebendo o soldo dele lá todos os meses, né? Deu para fazer um bom pé de meia no meio dessa história. E o Bolsonaro, depois de humilhar esse general, coloca quem para ser o novo presidente da Petrobras? Uma pessoa que defende a mesma política econômica, a mesma política de atrelar o preço dos combustíveis, da energia do nosso país aos preços internacionais. E mais do que isso, ele quer destruir a Petrobras, ele quer entregar a Petrobras, ele quer privatizar totalmente a Petrobras, para que os grupos privados se deem mais bem. Aliás, ele preside uma instituição que presta assessoria para grupos privados. Então, simplesmente aquilo que você acabou de ver de Bolsonaro e que tinha fundamento, né? Simplesmente ele está traindo tudo aquilo que ele falou, colocando uma pessoa que está fazendo exatamente aquilo que ele denunciava lá atrás e que a gente tem que concordar, né? A gente pode discordar da figura, mas o conteúdo que estava sendo dito ali era um conteúdo que nós sabemos. Você privatizar energia estratégica no país é você ter um comportamento lesa pátria, lesa soberania nacional. Mas o Bolsonaro não tem escrúpulos nenhum e a coisa está indo para esse lado. Isso ainda vai dar muito debate aqui no nosso país. Vamos aguardar, essa figura vai ser mais exposta. E aí muita gente falando, né? Assim, aqui, sobre essa matéria, os jornais estão repercutindo, porque a gasolina vai continuar cara mesmo com a troca de presidente da Petrobras, enfim, os jornais estão começando a falar isso. E outra coisa agora, né, em relação à queda do ministro lá, na verdade, é o quarto ministro que está indo embora, estamos indo para o quinto ministro da Educação, num país que destruiu a educação com essa gente que está aí, ficam falando um monte de mentiras, que a educação do Brasil é regida pelo Paulo Freire, foi regida pelo Paulo Freire, é gente ignorante de uma maneira tão profunda que não dá nem para a gente debater dessas mentiras todas. Quem adota Paulo Freire no mundo são as escolas mais sofisticadas, são as escolas privadas, porque o poder público nunca quis colocar os métodos de Paulo Freire, porque são métodos de reflexão na formação da educação de um povo, né? Mas isso dá um debate mais longo. A gente vai falar aqui agora dessa promiscuidade que derrubou o ministro, mas não foi o ministro que fez essa aliança com esses pastores que eu tenho denunciado aqui, foi o Bolsonaro. E o Bolsonaro está incólume. Gente, se vocês fizerem aqui o álbum de fotografias, vocês vão ver o Bolsonaro em vários eventos recebendo esses pastores picaretas.
Olha aqui, ó, e você fala assim, mas será que não foi no mesmo dia? Não. Eles estão com roupas diferentes, estão com gravatas diferentes. Você vai poder observar aqui, ó, Bolsonaro, ladeado aqui pelos picaretas, aqui em outro evento também, rindo, né? Feliz da vida. Aqui outro evento também com os pastores picaretas. Outro evento aqui agora com a Damares. Enfim, a promiscuidade do governo aqui com o ministro da Educação. Aqui o Bolsonaro, ladeado aqui com essa turma toda também. Todo mundo fazendo negócio e sempre com o argumento que estão a serviço do Senhor, mas do Senhor dinheiro, do Senhor capital, do Senhor trambique, do Senhor picaretagem. Gente, espero ter jogado para vocês hoje mais algumas questões. A responsabilidade do presidente é vital, o comportamento dele é vital. E isso, infelizmente, não é exposto para o cidadão comum. Para o cidadão comum falar, puxa, ele dizia isso, agora está dizendo isso. Ele colocou tantos pastores dentro do gabinete, todos os dias conversando, mas agora ele está fritando o ministro da Educação, ele que está sendo responsabilizado, ele está criticando tanto a política de combustíveis aqui no Brasil, mas ele só faz acrescentar o sofrimento do povo brasileiro, privilegiando os grupos que ele condenava lá atrás. Então, o que é isso? É uma calhordice, é uma demência, é uma ladroagem, é uma picaretagem, ou simplesmente isso é absolutamente normal, como os grandes veículos de comunicação tentam passar para o povo brasileiro. Bem, mais tarde nós temos mais assuntos importantes, espero que você esteja aqui. Vou ficando por aqui nesse momento, gente. Muito obrigado por todas as mensagens que vocês mandaram ontem em função do nosso programa ter saído do ar, né, ter sido bloqueado, enfim. E vamos continuar em frente, tem muita coisa para a gente falar, tá bom? Grande abraço, até mais tarde, tchau!